Então, Bolsonaro quer acabar com os médicos cubanos aqui no Brasil? Eu vou te falar agora os motivos que não te disseram sobre o fim do programa Mais Médicos. E o último deles é o pior de todos eles. Há algum tempo atrás, viajando pelo interior de Ceará, eu entrei em um hospital e conheci um médico cubano. E ele me contou a sua história e me falou bastante sobre a ditadura socialista que o seu povo vive em Cuba. E ele me falou que o seu sonho era ver o seu povo liberto do regime socialista e comunista em que vive em seu país. E que se ele pudesse trazer a família dele aqui para o Brasil e ganhar um salário digno, o que um médico ganha, ele não pensaria duas vezes. Eu sinto muito em dizer para esse médico cubano que o sonho dele caiu por terra essa semana. Porque o governo autoritário de Cuba acabou de encerrar o programa Mais Médicos aqui no Brasil. E eu vou te contar o porquê. Bolsonaro estabeleceu ao governo cubano apenas 4 critérios para que o programa Mais Médicos continuasse aqui no Brasil. E esses 4 critérios são: primeiro, os médicos cubanos eles teriam que passar por um exame de revalidação para comprovar a sua qualificação profissional. Porque nós tivemos casos de médicos cubanos que vieram para o Brasil que eram enfermeiros ou apenas técnicos ou auxiliares de enfermagem. E com esse exame de revalidação, teriam que comprovar a sua qualificação profissional. Segundo, Bolsonaro estabeleceu que os médicos cubanos ganhassem 100% do seu salário. Porque no momento, 30% fica com eles e 70% vai para o governo cubano. Terceiro, Bolsonaro determinou que caso os médicos queiram trazer as suas famílias de Cuba para o Brasil, que eles tenham esse direito e a liberdade de trazer as suas famílias para o Brasil. Quarto, Bolsonaro determinou que caso esses médicos queiram continuar no Brasil, que eles possam pedir a sua cidadania brasileira. E com a cidadania brasileira, ter todos os direitos que um cidadão brasileiro tem. Resumindo, Bolsonaro queria apenas libertar esses escravos cubanos para que eles possam ter a liberdade e a dignidade de um médico, de um cidadão aqui no Brasil. E adivinha qual foi a resposta do governo cubano? Não, o governo cubano não aceitou tais critérios dignos e humanos para libertar o seu povo. E o principal motivo disso tudo é que Cuba é um sistema socialista autoritário que querem que todo o seu povo vivam miseravelmente iguais. O mesmo regime que a esquerda aqui no Brasil defende como se fosse um paraíso na terra. E a melhor maneira de financiar essa ditadura cubana é com o nosso dinheiro suado, escravizando o profissional da saúde, um médico cubano, enquanto ele trabalha aqui no Brasil. Então, não foi Bolsonaro que acabou com o programa Mais Médicos. Foi o próprio governo socialista, ditatorial e autoritário de Cuba. Então, se você, esquerdista, em pleno século XXI, defende que os médicos cubanos sejam escravos de ditaduras comunistas, então você é um hipócrita que defende a escravidão. Mas espera aí, esquerdista, não é você que diz que tudo que a classe operária produz, a tudo ela pertence? Então, por que você está sendo contra os médicos cubanos ganharem o seu salário integral? Então é isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo e comente se você também defende a escravidão ou a libertação dos médicos cubanos aqui no Brasil.